Gente querida do Terrornad, na sua Romário Filho, e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? Senhor Romário, eu estou aqui, mas vamos dizer assim, meio que contrariado, meio que acanhado. Eu explico por quê. Meu nome é Gabriel. Sempre fui um cara forte, atlético. Sempre gostei de academia, sempre gostei de lutar. Sempre tive assim meio que um tesão de sair na rua, arrumar a razão para sair na mão com alguém, principalmente se fosse alguém bom, forte e treinado como eu, para ver se eu conseguia superá-lo. Era meio que aquele tesão de judiar de alguém tão forte quanto eu. Hoje, mais maduro, carregando no corpo até o testemunho do aprendizado da vida, também conhecido como barriguinha, eu vejo o quanto idiota eu era. Eu me achava o dono do mundo e tinha realmente prazer em dar porrada em alguém. Aí eu fico pensando se todos aqueles que estão em academia, Muay Thai, Jiu-Jitsu, Karatê, Judô, estão lá pelo esporte, pelo aprendizado que a luta marcial nos traz, nos preparando para a vida, para manter a saúde, para se orgulhar ao construir um corpo bonito, ou se é por sadismo, maldade. Então eu estou concluindo por mim. Mas lógico, não posso falar por outras pessoas. Eu conheço muita gente boa que aparentemente é da paz e quando está no ringue se acha o todo-poderoso se transformando numa máquina destruidora. É talento para o esporte? Ou é extravasar um ódio, um desejo insano de atacar alguém, tipo um animal, um instinto, que os transforma assim de uma maneira que, poxa, parece outra pessoa. Eu tinha uma vantagem, talvez por ser filho de atleta. Meu pai era corredor de maratona, não profissional, mas dentro do amadorismo, o cara tinha números, tempos impressionantes, ele sempre se cuidou. Ou na época do ocorrido que eu vou relatar agora, eu estava com 18 anos, meu pai com 39, sem brincadeira, parecíamos irmãos. Ele encontrara a fonte da juventude, que é o básico, se cuidar. Então, seguindo os seus ensinamentos, eu sempre ouvia os conselhos: meu filho, o seu corpo, você pode melhorá-lo de várias formas, desde que não sejam artificiais. Não tome bombas, por favor. Você vai para uma academia para cuidar e melhorar a sua saúde, não para se destruir, para criar uma imagem que não é sua e que está acima dos limites do seu organismo. Então eu era um atleta. Na academia, um destaque. Nas competições, eu trazia mais troféus. Eu fui evoluindo de categoria assim rapidinho. As faixas, eu não tinha mais lugar para colocar tantas faixas que eu ganhava. Claro que um jovem nesse nível, cheio de menininha dando em cima, um bom carro, uma boa moto, tem tempo para tudo, menos para o sobrenatural ou pensar que existem universos paralelos. Deve até existir, mas eu estou contente com o meu mundinho, assim eu pensava. Então é claro que quem tem esse tipo de pensamento nada teria com o que o senhor chama de nada, né? Aquela pessoa que tem dúvidas, que quer respostas para seus questionamentos, mas sabe que o sobrenatural não é o que dizem, só o mal, só o terror, só o susto, não. Tem mal, tem terror, tem susto, mas como tudo no universo, tem de tudo um pouco. E que conhecer faz parte da evolução. Mas não ficar ali no lugar comum de pergunta, e procurar entender o que acontece ao nosso redor através de experiências vividas por gente igual a gente. Percebeu, seu Romário? Eu aprendi direitinho a lição desse canal. E eu, depois do que aconteceu comigo, foi o primeiro canal de terror que me chamou a atenção,
que despertou o meu interesse, porque eu vi que o Senhor quer passar algo mais. Foi por isso que eu escolhi esse espaço para relatar a experiência que vivi e me marcou. Então, na época da juventude, ano 1998, eu trabalhava, eu estudava, eu frequentava a academia. O meu dia precisava ter 27 horas. Acordava cedo para ir para o trabalho, cumpria o meu turno, depois eu ia para a escola e, pasme, depois da escola, no último horário, lá estava eu na academia, dando porrada. Aí eu ficava extravasando todas as raivas que vivi durante o dia e sonhando que um dia aquele saco na minha frente logo se transformasse numa cara de um folgado para que eu pudesse detonar, afofar, deixá-lo bem estragadinho. Me lembro bem, era uma sexta-feira. Eu saí da academia no horário normal de eu sair, 1h30 da manhã. Aí era o caminho da roça. Não vou dizer que naquela hora eu estava cansado, pelo contrário, eu estava com a adrenalina toda liberada, eu estava me sentindo bem. Exercício é tudo. E apesar do dia longo, uma noite curta para dormir, todo o cansaço, toda a irritação, a academia me fazia relaxar. Normalmente, eu voltava para casa acompanhado de 1 ou 2 colegas que também gostavam daquele horário. Mas naquela sexta-feira, chuvosa, fria, poucos tiveram coragem ou fanatismo para ir treinar. Então eu saí sozinho. Andei pelas ruas, que apesar de sexta-feira, o tempo ruim, estavam, digamos assim, semi-desertas, pouca gente. E eu morava num bairro alto. Posso dizer, um bairro nobre. Não tenho vergonha, por que vou ter vergonha de ter tido um pai que trabalhou uma vida inteira, um homem dinâmico, e que construiu um belíssimo patrimônio para nós. Quando eu falo construiu, não é força de expressão não, é quase que no literal. Porque ele começou uma construtora ainda bem jovem, e essa construtora acompanhou o crescimento da cidade. Então, além de ser um cara trabalhador, um empreendedor, ele tinha visão. Ele viu na época de moleque que a cidade estava crescendo, que os verticais iriam se multiplicar e precisaria de construtoras. E quando a coisa explodiu, com a chegada de uma grande indústria, ali estava ele. E eu trabalhava na sua construtora. Por isso que, vamos fazer justiça, quando eu digo assim, trabalhava, estudava, fazia academia, alguém pode dizer, mas poxa, mas que elasticidade é essa? Que horário é esse? Claro, eu tinha, embora eu trabalhasse muito, eu tinha assim as minhas regalias por ser filho do homem. E por ser um dos administradores, porque desde criança eu acompanhei meu pai, eu sabia que era útil, que o salário que eu ganhava não era apenas para dar na mesada para o filhinho. Não, nosso pai nunca nos criou como filhinhos de burguês. Ele fazia a gente valorizar cada centavo. Quando eu digo nós, a gente, é porque eu era o mais velho numa trupe, numa trinca de 3 irmãos. E era o único homem. Mas minha irmã, a Mariana, que era 1 ano mais jovem que eu, também batalhava na construtora. Já a Silvinha era rapa de tacho, era 5 anos mais jovem. Essa já tinha uma vidinha meio de patricinha, de Barbie, patricinha como nós falávamos na minha juventude, Barbie como falam hoje. Então eu estava voltando para casa, um bom carro. Realmente eu vivia num padrão legal. E ao subir, ao entrar no meu bairro, era alto numa colina, com mata, né? Então tinha uma parte meio deserta. Uma rua escura, iluminação precária, era um acesso até meio que esquisito. Bom, na minha rua, onde eu morava, tinham casas muito boas, para alguns mansões. Para mim, normal, porque eu sempre morei em casas assim. Mas a rua não tinha asfalto. Aí
Aí durante muito tempo eu convivia com as pessoas dizendo, cara, vocês não têm dinheiro para asfaltar essa rua? Eles não entendiam. Eles não entendiam que se chegasse um prefeito e dissesse que ia asfaltar as ruas do alto da colina, ele seria deposto do cargo, porque a rua era esburacada, quando chovia era um caos para chegar em casa, às vezes tinha gente que atolava, mas Deus o livre de colocar asfalto, porque se viesse asfalto já viria um ponto de ônibus, circulação de carro, muita gente, e quem morava lá queria sossego, então deixasse o bairro do jeito que estava. Então, embora eu conhecesse bem aquela ladeira, era cheia de curvas, durante a chuva, ou um período que choveu anteriormente, o asfalto estava molhado, eu era cauteloso, nunca fui assim o playboy de confundir dirigir bem com correr, não. O meu carro foi presente do meu pai até a página 2, eu batalhei por ele, o mesmo foi a minha moto. Então eu cuidava do meu Passat. Não vou dizer a marca aqui porque vai parecer ostentação, mas eu estava indo. De repente, eu vi na minha frente um foco de lanterna. Aí lógico, eu reduzi. E quando o farol chegou perto da criatura que estava na beira do asfalto, eu vi. Era um policial. Sabe como é que é cabeça de jovem? Não é que o jovem não pensa, mas ele vai no automático. Quem vai negar parar para um policial? Aí eu parei. Aí veio na minha janela, a documentação está toda legal, não sei o que esse cara está fazendo aqui, nunca vi policial por aqui. Mas abriu o vidro, pois não, ele, tudo bom? Eu digo, tudo bem, a abordagem já foi. Poderia me fazer um favor? Eu me daria uma carona. Aí eu perguntei, para onde o senhor vai? Eu disse, não, eu vou até o DP da Serrinha. Bom, a Serrinha, ela não ficava assim no caminho da minha casa, era um bairro ali na região, mas eu teria que desviar, mas eu fiquei sem jeito de dizer, eu vou para o outro lado. Não, eu não vou fazer uma desfeita com um guarda, com polícia. Vai que ele anota a minha placa, amanhã ou depois eu vou precisar dele, eu digo, e até mesmo aquelas horas da madrugada, mesmo sendo policial, não é legal estar ali na rua. Eu digo, sim senhor. Ele entrou, agradeceu e estava todo molhado, né? Pensei, o cara deve ter pego a chuva no lombo. Muito simpático, cara, valeu, obrigado, mas obrigado mesmo. Eu pensei, bom, pode até não ser essa simpatia toda, mas se me tirassem da beira da estrada numa noite dessas, eu ia virar só em dentes, né? Ele perguntou, como é teu nome? Eu falei, meu nome é, muito prazer. Eu sou o Sargento Guilherme. Eu digo, prazer, sargento. Aí perguntou para onde eu iria, eu disse, não, eu moro aqui a 4 quilômetros daqui, à direita. Ele, no bairro dos Riquinhos. Ele disse, também é conhecido por esse nome. Eu não gostei muito da piada, mas... Ele disse, não, então tu pode me deixar na entrada. Eu digo, não, eu faço questão de levá-lo até a DP. E se o senhor não se importar, se importar, pelo amor de Deus, eu só tenho a te agradecer. E fomos. No meio do caminho, senhor Romário, ele sacou uma arma. Quando ele sacou uma arma, me veio uma retrospectiva na cabeça. Sabe quando o que a gente falava na época do orelhão, a ficha cai? Eu digo, meu Deus, uniforme não é certeza de ser um policial, pode ser fantasia. O que esse policial estaria fazendo na beira da estrada, naquela hora, numa noite com chuva? E o pior, onde estava a sua viatura? Eu tremi. Aí ele com a arma para baixo, sabe, no meio das pernas, batia e fazia assim, conhece essa aqui? Eu olhei assim, eu digo, não senhor, eu não conheço armas. Daí deu toda a definição da arma, parte técnica, tiros, pente, isso, aquilo, procedência, quem fabrica. Aquilo era o brinquedinho favorito dele. E ele disse, de um lado eu posso dizer que você faz bem em não andar armado. Mas do outro é preocupante, porque uma arma, para quem sabe usar, é segurança, que vai amanhã ou depois, que ela pode te tirar de um sufoco qualquer. E eu pensei, poxa, eu estou dirigindo ali de guerra, hoje seria um momento. Aí sorriu assim, mas eu vejo que tu é um cara bem preparado, né? Tu vivia academia. Eu digo, é alguma luta? Daí eu falei, sim senhor, eu expliquei,
É muito bom ser forte, né? Pena que o meu filho, por erro meu, não frequentou a academia também. Ele perdeu a vida sendo espancado até a morte por um lutador, um menino bom de briga. Ali, seu Romário. Seu Romário, quase que eu parei o carro, eu podia olhar e dar um tiro na cabeça, mas dizer, não, pelo amor de Deus, deixa eu morrer com dignidade, eu tenho que dar uma mijada. Sabe aquela coisa, não sei se é adrenalina, mas parece que derramou uma substância assim no meu corpo, eu amoleci. Eu digo, pronto, morri. Mas no meio daquela conversa, gargalhada, tipo zoação pura, e completou, relaxa menino, eu nem filho tenho, eu só tô querendo te assustar um pouquinho. Nessas alturas eu já não sabia no que acreditar, o que ele realmente estava querendo com aquela conversa, mas se foi piada, foi muito mau gosto. Eu continuei andando, entrei à esquerda, pá, fui. Não era muita distância, mas olha, foram os quilômetros mais longos e demorados da minha vida, mas de repente, lá estava a DP. Ele olhou para mim, chegamos. Muito obrigado, meu querido. Precisando de mim, eu estou às ordens. Mas eu desço aqui. Eu digo, nossa senhora. Eu vivi o sonho, o pesadelo, eu me senti o mais idiota do mundo por ter parado com aquele homem que na minha cabeça eu tinha certeza que não era policial e que ia fazer o que quisesse comigo com aquele canhão na mão, mesmo com o meu preparo, o que eu poderia fazer. Ele treinado do jeito que era, eu podia até dar uma porrada que quebrasse o pescoço dele, mas no instinto eu levaria um tiro que ia acabar com a minha vida, ou me mandando dessa para melhor, ou quem sabe me atrofiando, me tornando um homem doente, enfim, passava um monte de coisa na minha cabeça. Quando ele abriu a porta, saiu, deu meia volta. Ó, vai devagar, hein? E cuidado por essas ruas que você anda, porque essa hora sabe que é perigoso, né? Eu digo, tá, muito obrigado. E saí. Saí aliviado, saí tremendo, saí meio abobalhado, saí sem saber o que pensava. Aí quando cheguei na garagem de casa, já abri o automático. Eu pensei, eu não vou contar pra ninguém que meu pai vai me dar um esporro, a minha mãe vai chorar. Daqui um pouquinho vão dizer que eu tenho que sair da academia para não passar aquelas horas da noite, eu não precisava correr aquele risco todo, então eu poderia sair no meio do trabalho se eu quisesse treinar, e eu ia me sentir um bunda mole tendo um horário especial por ser filho do homem. As coisas passavam na minha cabeça. Quando eu coloco na garagem, eu olho no banco, a arma. O homem tinha esquecido a arma. Digo, mas que raio de policial que esquece a arma? O que está acontecendo? Bom, eu não pensei duas vezes. Dei ré, peguei a estrada e fui na DP. Meu Deus do céu, seria uma hora a menos para dormir. Se bem que no outro dia era sábado, mas eu estava cansado. Aí cheguei, encostei na DP. Era pequenininho o posto policial. Aí cheguei na porta, tinha uma senhora sentada, ela tinha ido ali para fazer um BO. Tinha um guarda do lado, atrás de um balcão. Tinha o outro cuidando da segurança e tinha um terceiro que chegou, pois não. E eu tinha colocado a arma numa bolsinha que eu carregava no carro. Eu vou andar. Aí eu cheguei e disse, olha, eu vim aqui, eu estou procurando um policial. Aí falei o nome. Aí um olhou pro outro assim e disse, é alguma brincadeira? Eu digo, não. Eu dei carona para ele há pouco e ó, aí botei a bolsinha. Ele esqueceu isso aqui. O guarda abriu. Quando pegou a arma, os outros presentes olharam assim um pro outro. Aí ele viu a numeração, mostrou pro colega, o colega olhou, não é possível. Aí eu não entendi aquela reação. Aí um deles perguntou, você tem certeza que deu carona para um policial que portava essa arma? Como é mesmo o nome? Ele sabia o nome que eu tinha dito, mas ele pediu para eu repetir para que os seus colegas ouvissem. Aí um perguntou, e como é que era esse homem que você deu carona? Eu falei, era um cara alto, do meu tamanho assim, meio barrigudão, um cabelo grisalho. Eles disseram, por favor, sente ali e aguarde. Eu digo, porra.
Só que faltava, eu dou carona pro polícia. Ele esquece a arma no carro. Eu venho devolver a arma. Ainda sou detido? Mas, sentei. Eles pegaram o telefone e ligaram. Mas estão ligando para quem a essa hora? O senhor Romário, a espera foi tensa. Eu não consegui entender nada. Olha, nem nas minhas piores e mais pessimistas previsões eu poderia imaginar um perrengue daqueles quando eu estava saindo da academia. Porque se eu imaginasse, eu ficaria a noite toda lá, dando pancada naquele saco. Eu ia ficar podre, mas pelo menos sentindo prazer e muito menos medo. Olha, eu não sei precisar se foi uma hora e pouco, porque para mim aquilo ali o tempo não passava e ninguém me explicava nada. Entrava um, saía outro, vinha alguém dar uma queixa, fazer um BO, vinha um casal brigando e eu tô ali. Aí veio um rádio comunicando um assalto, aí saiu a viatura, de repente chegou outra, era uma quizumba. Eu digo, sexta-feira movimentada, quando a gente tá dormindo, nem imagina o quanto esses caras trabalham. Eu pensei que eu ia amanhecer ali, até o momento que entraram 3 pessoas. Um casal de jovens e uma senhora. E entraram nervosos, e pelo jeito eram conhecidos, tinham intimidade, atravessaram o balcão, estavam conversando ali, aí chegaram até a mim. Mais uma pausa rápida para pedir a sua ajuda, querido Nadna. A você que já está aqui há mais tempo com a gente e de alguma forma se identifica com o canal, ou a você que apenas está chegando e talvez não saiba que já é um Nadna. A vocês que nos apoiam, prestigiando nossos vídeos, mas ainda não estão inscritos, por favor, inscrevam-se. Inscreva-se, deixe like, compartilhe, clique sino de notificação para receber mais vídeos produzidos por nós. Comente, participe. Eu sei que todos os youtubers fazem o mesmo pedido, mas que realmente a participação de vocês é a diferença entre o canal sobreviver e crescer ou o canal patinar e acabar desaparecendo. Então nos ajude. Se você se inscrever, deixar like, compartilhar, comentar, registrará sua presença e dará o recado ao YouTube. O canal é interessante, o seu conteúdo atrai as pessoas. Assim a plataforma irá aumentar as notificações, irá espalhar os nossos vídeos e nós poderemos finalmente alcançar as metas impostas pela plataforma, que são 1000 inscritos e 4000 visualizações ano. E claro, se você achar que a gente merece, envia-nos um Pix. E se tiver alguma experiência, algum relato vivida por você, por amigos, conhecidos, ou histórias, lendas que fazem parte da região que vive, envie-nos esse material via e-mail. O e-mail está aqui embaixo. Porque esse tipo de relato, sem dúvida alguma, é o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. Eu fui apresentado quando o rapaz tinha mais ou menos a minha idade, talvez um pouco mais, perguntou nervoso quanto que eu tinha dado carona para o proprietário daquela arma, ele estava segurando a arma. Aí eu voltei a explicar. De repente a princípio eu achava que era esposa, não sei, irmã, começou a chorar. Aí a senhora veio, abraçou, começaram a chorar. Eu fiquei sabendo que eu estava diante da esposa e do casal de filhos do policial que eu havia dado carona, que tinha esquecido a arma no meu carro e que foi atropelado tipo 30 dias antes e foi encontrado morto na beira do asfalto. Eu não acreditei. Juro, eu fiquei assim, a vontade que deu era abraçar a todos e chorar, porque a delegacia toda estava, aqueles que não estavam chorando estavam se segurando. Tinha uma jovem, menina de tudo, policial, que estava firme. Em compensação, o Galalau, do lado dela, um negão de 2 metros de altura, 3 de largura, chorava que nem criança. Eu dizia, poxa, dizer que homem não chora, que mulher que é frágil. Depois de passar toda aquela comoção, um dos investigadores, um dos policiais ali, perguntou aonde eu tinha dado carona. Quando eu falei o local,
era exatamente o ponto em que o corpo foi encontrado. No outro dia eles pediram para eu comparecer à delegacia, mas que eu ficasse tranquilo, que eu estava sendo visto como um amigo e que eles iam precisar da minha ajuda para tentar esclarecer alguns fatos obscuros. Lógico que eu atendi, não por serem policiais, mas eu achei que de alguma forma eu estava envolvido em algo muito maior, mas eu não conseguia entender, aceitar. Como eu havia dado carona para um policial falecido. Era muito para minha cabeça. Enquanto eu esperava, eu pedi autorização para ligar para minha casa. Na época não tinha celular, não tinha. Aí eles gentilmente me concederam, eu liguei para meus pais, expliquei, eles ficaram apavorados, perguntando se tinha que mandar um advogado e coisa, no que eu tinha me metido. Eu digo, não, pai, não. Eu estou bem, não tem nada a ver comigo. Depois eu explico, eu não posso me alongar aqui, mas fica tranquilo, tá? Eu só vou demorar um pouco para chegar em casa. Aí quando cheguei, já viram, né? Tava a luz acesa, todo mundo esperando. Olha, se eu tivesse demorado mais um pouquinho, o meu padrinho que morava nos Estados Unidos, com certeza estaria lá em casa. Aí eu cheguei meio zonzo, além de cansado, meio baratinado, e expliquei o que aconteceu. Olha, normalmente eles não entenderiam ou acreditariam na minha história. Mas, pelo fato de ter polícia envolvida, dentro de todo o cenário, de eu ter ficado lá e coisa, eles no mínimo, não podiam duvidar 100%. Conforme combinado, no outro dia eu fui na delegacia e saímos em 2 carros até o local. Aí eu mostrei exatamente aonde aquele policial estava com a lanterna me pedindo carona. Aí você pode perguntar, mas como é que eu sabia, ou poderia saber, se estava à noite? Ou como identificar exatamente o local? Por causa de uma árvore que estava ali. Uma árvore muito bonita que sempre chamou a atenção, passava sempre ali pela estrada. E ele estava exatamente na frente daquela árvore. Aí conversando entre eles, eles disseram, mas não bate. O corpo foi encontrado, tipo uns 200 metros, 300 metros na frente. Mas exatamente naquele local, eles, aquele instinto policial, resolveram seguir uma trilha. E engraçado, eles ligaram e pediram reforço. O Poodle. Sabe quem era o Poodle? Era um pastor alemão desse tamanho. Chegou todo... Mas, quando escalado para trabalhar, o Poodle saiu por aquela trilha. E de repente chegou num determinado lugar, começou a andar em círculo. E eles perceberam que naquele local a terra estava diferente do restante da trilha. Como eles perceberam, não sei. Aquele olho clínico de polícia, né? Para mim era tudo igual. Aí começaram a cavar. Quando começaram a cavar, encontraram um corpo de mulher, já em avançado estágio de putrefação. O cheiro era horrível, o ambiente era terrível. Logo veio a perícia, outros carros chegaram. Levaram aquele corpo para a necrópsia, para uma análise clínica. E também para ver se conseguiam alguma pista, algum DNA, alguma coisa. Porque é claro que aquele corpo não se enterrou sozinho. Mas eu não sei o que veio na minha cabeça. Eu não sei. Parecia que alguém me chamava. E eu estava andando assim. E seu Romário, por essa lua que me ilumina, eu encontrei, um pouco antes daquele local fatídico, fora da trilha, uma pedra riscada. Uma pedra riscada, assim, sabe? Imagina aquela pedra com muito limo e escrito um nome, uma coisa bem tremida. A-D-I-L-S.
A-D-I-L-S. Aquilo ali poderia ser qualquer coisa, mas da forma que estava escrito, assim de cima para baixo, torto, e parar no S, aquele S que não foi concluído. Eu chamei o policial, chamei o perito. Para mim aquilo ali não significava muita coisa, mas algo me levou até aquilo ali. A-D-I-L-S. Eles me agradeceram, disseram que eu poderia seguir, que agora era por conta deles. Foi quando eu perguntei, mas vocês podem me explicar? Olha, agora não. Nós estamos envolvidos e também não sabemos se temos autorização. Mas se você desejar ir ao quartel de polícia militar, procure o comandante, me dê um nome, que nós vamos entrar em contato com ele. E se ele achar que deve. Aí eu falo assim, pode ir, que ele é um bom sujeito, e depois do que você fez essa noite, de repente você merece explicação mais do que ninguém. E claro, eu estava envolvido. E eu fui ao quartel. Fui muito bem recebido, eles sabiam quem era eu entrei na sala do comandante. E ele, em conversa com a Polícia Civil, eles conversam entre si, concorrem em alguns momentos, mas são parceiros em outros, e ali eles estavam envolvidos. Por que envolvidos? Porque havia na delegacia local uma investigação sobre uma jovem desaparecida. Era uma jovem que morava ali na Serrinha, trabalhava no centro da cidade. E eu havia até ouvido falar desse desaparecimento, mas não dei muita atenção. E também tinha o corpo do policial encontrado atropelado. Se bem que essa causa-mortes já tinha sido descartada depois do que eu contei. Senhor Romário, o desfecho foi inacreditável. Aquele corpo de mulher encontrado enterrado era da jovem desaparecida. Na pedra, depois de um estudo grafotécnico, depois de digitais, aquelas coisas que perícia faz que eu não entendo nada, só o que eu sei é que eu assisto em televisão, a letra, apesar de toda a dificuldade de pedra, era do policial. E eles, partindo daquele Adil S, fizeram uma investigação e foram atrás de todo Adilson, o nome similar que fechava com aquelas letras sem sentido. Até que, quando a polícia quer encontrar, encontra. Chegaram num tal Adilson Neves. Um cara de seus 40 anos, conhecido na região, dito como gente boa, casado, com filhos. Ele foi intimado a comparecer, deram um confessa, eu quebro o teu dedinho, sabe aquela coisa assim, toda delicadeza. E ele abriu o jogo. Ele havia dado carona para a jovem. Num determinado local, que a gente sabia o local, ele começou a pensar com o seu lado animal, a moça muito bonita, o seu entrepernas demonstrando estar vivo. Eu não sei o que ele achou da menina por estar pedindo carona naquele local, não sei nem por que ela estava ali. Aí ele tentou ir para cima dela, só que ela reagiu, lutou, se embrenhou na mata. E ele ali já, tipo obcecado e até com medo que ela fosse falar, fosse denunciar, que mal sabia ele se ela o conhecia de vista ou por alguém, correu atrás da menina. E a sequência dos fatos, acredito que não seja difícil de concluir. Só que a menina, lógico, se defendeu, gritou, não foi fácil. E nisso passava uma viatura policial. O policial, lógico, ouvindo aqueles gritos, desceu do seu carro, armado, foi se embrenhando no mato.
E quando chegou ali, reconheceu o sujeito que estava cavando um buraco para enterrar a menina do seu lado, deitada, toda machucada, mas ainda respirando. Claro que apavorado, deu ordem de prisão, mandou o cara ajoelhar, e impressionado com a situação da menina, num descuido, acontece até com os melhores profissionais, ele abaixou, e nisso o infeliz, o agressor, teve tempo. Ele estava com um cabo que ele estava usando para cavar, sei lá o que era, se era uma pá que ele trouxe no carro, se era, não sei, mas com aquele cabo ele deu nas costas do policial, que tentou se defender, mas daí os golpes se multiplicaram até o policial falecer. Então, seriam 2 corpos para enterrar? Não, seria preocupante. E ele pensou de uma maneira fria, bem coisa de psicopata, enterrou a menina, arrastou o corpo do policial até a beira da faixa, tipo assim, 300 metros acima de onde ele estava, e deixou o corpo jogado ali. Com o seu carro, vejam a maldade, ele andou um tanto, acelerou e deu uma freada brusca. E ali, no final da freada, estava o corpo estendido do guarda. Claro que ao ir embora, a viatura ficou num lado, o guarda deitado todo, quebrado, todo machucado, claro, na base da paulada. E eles, os policiais que chegaram, investigaram atrás de algum carro que tenha dado a entrada numa oficina, que estivesse com um amassado, algo que identificasse atropelamento. Claro, podem ter encontrado todos, menos o do assassino, que na verdade nem tocou no policial. E a coisa ficou por isso mesmo. O desaparecimento da jovem certamente seria esquecido, arquivado, vai ver, menina nova, fugiu com o namorado, vai saber o que aconteceu e coisa. E o policial foi enterrado com todas as honras por morrer em serviço. Agora, a questão do atropelamento, aí as versões surgiram, e chegou, deve ter percebido algo ilícito em andamento, desceu, foi dar ordem de prisão, aí foi atropelado, aí as versões, mas sempre atropelamento, não descartaram um acidente forçado, não descartaram um assassinato, mas nunca poderiam imaginar a história que realmente aconteceu. Adilson teve que ser levado da cidade, porque senão seria linchado, foi julgado, condenado. Em outro país qualquer ele apodreceria na cadeia por causa dos 2 crimes, mas no Brasil ele pegou 40 e tantos anos, mas com certeza com benefícios daqui, benefícios dali, ele chegaria a menos 30, porque o máximo que a pessoa pode cumprir é 30 anos. Agora, com esses benefícios, no máximo, dizia assim o advogado, que ele pegaria uns 22, 23 anos, mas o que não é pouco. Porque a gente sabe, e conforme esperado, ele não durou muito. Mas antes de ter sido agraciado com a bênção de partir dessa para o fundo do inferno, ele conheceu na prática a dor de ser acariciado sexualmente contra a sua vontade. Então seria até um final feliz. Todos os envolvidos me agradeciam, mas eu não entendia. Por que fui escolhido? Por que aquele policial resolveu aparecer para mim na beira da estrada? Por que eu fui induzido a levá-lo à delegacia que eu não precisava? Por que aquela combinação? Eu não conseguia entender. Minha família também não. Mas é claro que o meu Dindo, meu padrinho querido, meu segundo pai, homem que trabalhou muitos anos na nossa construtora, depois conseguiu uma grande oportunidade profissional fora do país, foi para os Estados Unidos, estava muito bem, mas graças a ele,
Eu, nas minhas férias, durante muito tempo, ia para as terras de tio Sam, eu falava bem o inglês, ele me conseguiu até cidadania americana. O cara me adorava e a recíproca era verdadeira. E esse meu padrinho, quando soube do ocorrido e coisa, disse para eu, sabe, desaparecer e ir passar uns tempos com ele. E eu fui. Ia fazer bem para minha cabeça, porque eu meio que pirei. Aí, conversando com ele me olhava, eu falava, ele me olhava, ele olhava para a esposa dele. Aí disse assim: liga pro Gerson. Gerson era o filho mais velho dele, que morava no Brasil, mas morava na capital. Nós morávamos no interior. Ela ligou pro Gerson e desligou o telefone assim, pálida. Meu padrinho olhou para ela. Era ele? Ela disse: era. Foi aí que meu padrinho virou para mim e disse: tá explicado, meu filho. O policial que você ajudou a desvendar o seu assassinato, ele era o pai de Gerson. Eu disse assim: como assim, Dindo? É algo que a gente nunca revelou para muitas pessoas, mas Gerson é o nosso filho do coração, é o nosso filho adotivo. Aí eu regalei os olhos. Gerson era filho desse policial, de uma relação extraconjugal. E nós soubemos da história do menino no dia da adoção. E desde aquele dia, a gente tomou conhecimento do nome do seu pai biológico. Pois é, seu Romário. Tem gente que diz que madrinha é a segunda mãe, padrinho é o segundo pai. Eu acredito porque quando realmente aquele que te batiza assume a posição de padrinho ou madrinha, ele te dá tanto amor, tanto cuidado, tanto carinho, que eu não digo que seja comparável ao sentimento recebido dos pais da gente, mas é gigantesco. E eu nunca tive assim grande contato com o Gerson. Primeiro que ele era um pouco mais velho que eu. O meu padrinho nunca morou na nossa cidade, foi amigo de infância do meu pai. Depois mudou para a capital, mas a amizade continuou. E ele foi trabalhar na construtora, mas na filial, já que a nossa empresa começou na nossa cidade, mas expandiu. E o meu padrinho era o homem que meu pai confiava. Quando ele foi convidado para me batizar, o orgulho, a honra, a felicidade, o reconhecimento de um amigo de infância que agora era seu patrão, foi algo acima do esperado. E ele realmente assumiu o cargo. Naquele momento, eu fui saber que toda aquela dedicação comigo não devia ser só por eu ser filho de quem era ou por ele ter me batizado, mas também pelo fato de ser estéril, que nunca conseguiu ter um filho biológico. E ele, na situação, entendeu que filho é aquele que a gente cuida, vê crescer, é aquele que a gente ama. Então o amor que ele dedicava a Gerson era semelhante ao que ele dedicava a mim. Então, de alguma forma, não sei, espiritual, Gerson e eu tínhamos um cordão umbilical que nos unia, frágil. Mas com certeza, aquele policial que perdeu a vida de forma violenta, cumprindo o seu dever, eu era o único elo de ligação com o seu filho de sangue, que seria o responsável por esclarecer o porquê da sua escolha.